Bom dia, meus amores. Tudo jóia com vocês? Vamos lá, meus amores. Na semana passada nós estávamos estudando sobre o espaço rural, estávamos estudando sobre o campo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o espaço urbano, então sobre as cidades, né? A maior parte da população vive na área urbana. Então, quando nós falamos de urbanização do Brasil, significa apenas dizer que a maior parte da população brasileira mora nas cidades, né? Quase 85% aí da população brasileira mora nas cidades, né? Algumas regiões mais, outras menos, mas nós temos quase isso. É uma quantidade grande de pessoas. Então, é importante a gente refletir o que fez com que as pessoas saíssem do campo e viessem para a cidade. Existem vários os motivos, mas um deles, um dos mais importantes, foi o processo de industrialização. A instalação de indústrias na cidade atraiu uma grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Então, isso fez com que a população da cidade aumentasse muito. Da década de 60 para a década de 70, a gente tem esse boom do crescimento populacional urbano dentro do território brasileiro, tá? Então, é importante fazer essa reflexão sobre a industrialização brasileira, tá bom, meus amores? Vocês vão encontrar isso lá na página 383, 384 e 385, tá? A industrialização brasileira ela começa ali aproximadamente na década de 40, década de 30, 40, 50. O Brasil faz investimentos em indústrias de base, né, num momento inicial. As primeiras indústrias de grande porte que nós temos criadas no Brasil são indústrias de base, né, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Vale, foram grandes empresas criadas no início do processo de industrialização brasileira. Qual era a intenção de criar essas indústrias, né? Não só essas, como outras que foram criadas dentro desse período. É que o Brasil parasse de importar tudo que ele precisava, né? Toda a demanda do território nacional, quase toda a demanda industrial do território nacional, ela era importada, então o Brasil precisava comprar de outros países. Então a ideia era substituir essas importações, era produzir parte dos seus produtos aqui dentro do próprio território brasileiro, tá? Então essa era uma das grandes intenções. Tanto é que nessa década de 40, década de 50, o Brasil também abre várias filiais de montadoras de carros, né, automobilísticas. Então, o Brasil começa a produzir aqui dentro do seu próprio território, o que faz com que o Brasil tenha um grande crescimento, o que também atrai uma grande quantidade de pessoas do campo para a cidade, tá? Então é importante pensar nisso. E dentro do processo de industrialização brasileira, qual é a região que mais se destaca? A região sudeste. A gente sabe que a região sudeste já vinha de um longo tempo tendo um grande destaque, né? Na época do café e tudo mais, e no período da industrialização, a gente vê ainda o Sudeste com um destaque muito grande no seu processo de industrialização. E até hoje, né? A gente sabe que a região mais industrializada, com maior número populacional, com grande crescimento econômico e industrial, é a região Sudeste, liderada, né, pelo estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele tem um crescimento muito grande. Lá na página 385, inclusive, traz um mapa mostrando para vocês as grandes cidades que nós temos no Brasil. Então, meus amores, é importante vocês verem isso e lembrar de um outro detalhe. Quando a gente fala do Sudeste, lembrar que a industrialização brasileira não se deu de maneira homogênea, ou seja, não foram todos os estados que tiveram crescimento ao mesmo tempo, não foram todos os estados que cresceram igualmente, tá? Nem todas as regiões. O que a gente foi vendo? Uma industrialização heterogênea. O que significa isso? Alguns estados tiveram um crescimento muito maior, enquanto outros ficaram, né, com um crescimento bem pequenininho. E aí toda vez que a gente lembra de grandes crescimentos, a gente não pode deixar passar o estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, ele teve esse crescimento muito mais acelerado. Meus amores, estudem, tá? O conteúdo, que na quarta-feira a gente vai esclarecer algumas dúvidas, e na quarta-feira eu vou falar com vocês, a gente vai conversar sobre metrópole e sobre região metropolitana, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira. Tchau!